Gravando. Olá, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Talvez você não tenha visto meu vídeo de apresentação, lá no dia 3 de agosto, foi quando eu assumi a sala. Eu sou o professor do Cleo, professor de História, que está substituindo a professora Raquel. Demorou, mas aconteceu. Graças a Deus eu consegui gravar o material para vocês e desde que eu assumi as aulas, o que eu tenho visto pelo material da plataforma do Cidadão PG. Nós estamos estudando ora a política do Brasil, ora a situação da escravidão, ora a questão de como era ou como não era, as coisas funcionavam segundo os documentos que são apresentados e são estudados para a gente, né? E agora, o tema é falar sobre o escravismo no Brasil no século XIX, mas o que vai pairar para a gente trabalhar é a questão de cotas. Eu vou procurar ser breve no vídeo para ele não ficar muito longo. A gente vai falar um pouquinho sobre cota. Você vai dar sua opinião, então eu vou até depois comentar na hora que você me entregar. E aí eu não estou para questionar certo ou errado. A gente está aqui para fazer pensar também, ok? Por que cotas no Brasil, né? Só fazendo um detalhe aqui de questão de cota. A primeira situação que aparece, e aí eu vou colocar um vídeo complementar, é na Índia. O primeiro grupo que tenta trabalhar essa questão com cotas aparece em 1948, 1950 na Índia, e depois o segundo país a falar de cotas raciais, Estados Unidos, na década de 60, tá bom? E agora falando por que no Brasil não aconteceu, demorou muito a acontecer. Em outros países era declarada a segregação racial, né? Nos Estados Unidos, era até tinha na lei, né? E um ícone que lutou muito contra isso foi o pastor reverendo Martin Luther King. Né? E ele tinha uma frase: "Eu tenho um sonho". Isso ficou muito forte, até hoje comentado sobre isso, que lutou contra essa questão da segregação racial nos Estados Unidos. E também vocês devem ter falado, devem ter estudado a questão do apartheid. O apartheid na África do Sul. E aí nós temos um outro grande ícone, que é o Nelson Mandela, que chegou à presidência do país. E aí o que acontece? Vamos lá, falando. E o Brasil demorou por quê? Porque acreditava-se, o próprio brasileiro, que no Brasil não havia racismo, não havia segregação racial. E essa ideia era vendida para o mundo afora, né? Que o negro e o branco no Brasil se davam muito bem após a abolição da escravatura, né, da escravidão, que isso não acontecia. Então não precisava ter nenhuma política que trouxesse uma correção das más condições que os negros viveram até a abolição da escravatura, da escravidão. Por quê? Se não bem, o branco liberou o seu escravo negro numa boa, não teve retaliação, né? E o negro que era escravo agora passou a ser livre e passou a ser empregado do branco, ou tendo a sua liberdade, foi montar sua empresa, sei lá, o que deu na telha dele. Essa era a ideia que se passava para o povo lá fora, né? A ideia que se passava aqui, o branco e o negro se davam muito bem aqui, não havia discriminação racial. Só que, dado um momento na história, por causa dessa ideia que no Brasil não havia segregação racial e tanto os negros como brancos se davam muito bem aqui e as coisas se davam de uma forma harmoniosa, foi feito um estudo na década de 50 pela Unesco, a pedido da Unesco, porque segundo os dados que iam ser apresentados nesse estudo, ia ser incrementado políticas públicas para países lá fora onde havia essa segregação racial. E aí vieram pessoas para fazer esse estudo aqui no Brasil e descobriram que as coisas não eram bem assim. Existia e existe racismo no Brasil, só que esse racismo era e é velado. Bem, aí você
se vai concordar ou não com a questão de dizer que o racismo no Brasil é velado. Se eu perguntar para você, você é racista? Muito provavelmente você vai dizer que não, e hoje o racismo é crime, né? Mas você conhece alguém que tem comportamento racista, ou você mesmo talvez tenha, por dado momento, tido um comportamento racista. E aí o que acontece? Para corrigir atitudes do Brasil, né, um atraso, porque o que aconteceu? O negro em 1888 foi liberto, tudo bem. Só que ele foi liberto e algo que você já deve ter estudado e visto com a gente aqui, pelas lições e algum comentário feito nas correções, é que tá, o negro foi liberto, só que assim, vai, você é livre, some daqui, eu não quero mais te ver. Não quero mais ver você aqui. E foi jogado ao léu. Não foi, foram muitos poucos, foram pouquíssimos os que tiveram a oportunidade de receber salário na sua antiga fazenda, ao qual ele exercia sua função no seu antigo trabalho, do qual ele era escravo, agora passou a ser livre e ter salário. E muitos que recebiam salário dos até contraditório, mas dos pouquíssimos que recebiam salários, né, eu falei muitos, mas dos pouquíssimos dos que recebiam salário, era abaixo do salário dos brancos. E aí o que aconteceu? Os negros foram se realocando em lugares distantes aos centros, de lugares distantes às fazendas. E uma outra coisa que aconteceu pós a libertação dos escravos ou a abolição da escravidão foi a política de embranquecimento da raça. O que o governo brasileiro fez? Ele já vinha fazendo e intensificou isso. Ele começou a favorecer a vida de imigrantes brancos para o Brasil, dando-lhe terras, né, para que ele tivesse interesse em vir para o Brasil. Então, ele favorecia, dando-lhe terras para ele plantar, com baixo custo de impostos, ou praticamente não havendo impostos, desde que ele tomasse conta da terra e até de invasores, né, de pessoas ali na fronteira do Paraguai, Uruguai e Argentina, eles dando conta para que não tivesse invasão dessas pessoas da fronteira. Ele tinha terra ali para plantar e tocar a sua vida. E assim vieram pessoas para cá e os negros foram sendo marginalizados. E aí o que acontece? A primeira pessoa que vem falar sobre cotas no Brasil, com destaque, é um dos presidentes, o Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Eu tinha 12 anos de idade quando ele falou que há necessidade de uma reparação em relação aos negros, do que nós fizemos depois, e aí eu digo nós como brasileiro, do que o Brasil fez, do que os políticos brasileiros fizeram, do que o povo brasileiro fez em relação aos negros depois que eles foram livres, tiveram a sua liberdade. Porque assim, ó, tá, vocês são livres, e jogaram eles, deixaram eles, a Deus dará. Ninguém quis cuidar, entre aspas. E aí ele fala sobre isso. Em 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é criada uma secretaria para cuidar dessas questões, né, raciais, em prol aos negros, mas também entra a questão dos indígenas aí. E em 2004 entra de fato a questão das cotas raciais, e as cotas elas trabalham em duas linhas: a questão da educação e a questão do serviço público, cota racial para o serviço público e a questão da educação nas faculdades. Isso porque é uma ideia de corrigir esse atraso que nós tivemos com os negros, né? Porque vocês vão ver na lição, no texto aí, que tem um documento de 1824 que diz que todas as crianças deveriam ter acesso à escola, mas a criança negra ela está cerceada. Isso não vale para a criança negra. E aí em 2004 entra com efetividade a questão das cotas, destinando uma porcentagem nas universidades públicas, uma quantidade para alunos negros, como uma medida de
compensar, né, de corrigir o nada que foi feito até então, para tentar favorecer ao negro. A palavra correta nem seria favorecimento, mas de correção mesmo, para que o negro, através do estudo, possa ter uma ascensão social e melhorar sua condição de vida e as pessoas, quem sabe, que estão lá em torno de si. Então, as cotas elas surgem mais ou menos há 16 anos. Rio de Janeiro é o primeiro a trabalhar nessa questão de cotas raciais. Eu digo 16 anos aqui no Brasil. Cotas raciais na educação para os negros, para uma espécie de compensação nesse intervalo, nesse gargalo que existe desde 1888 até 2004, que nenhuma política pública foi feita para ajudar, auxiliar o brasileiro negro que era escravo e se tornou liberto, e depois dele, esse escravo liberto, seus descendentes. O Brasil até então não fez nenhuma política pública, né? Até 2004 não tinha sido feita uma política pública efetiva para compensar essa marginalização que fizeram com os negros. Vocês estão aqui, se virem, vocês são livres, agora cada um por si e Deus por todos, né? Então as cotas elas têm essa intenção de uma compensação ou de uma correção de um erro que tiveram com os negros, dando a liberdade, mas não fazendo nada para que ele tivesse acessão às condições mínimas de sobrevivência. E isso aí o que originalizou a questão deles estarem marginalizados, ou seja, não é que eles são marginais, mas a questão de marginalizados é estar fora, estarem distante da sociedade em si, das práticas da sociedade. E aí por isso nós vamos ver poucas ascensões de negros na sociedade até então, se você comparar 1888 para cá. Os dados do IBGE vão mostrar isso para nós. E como é que funcionam as cotas? O que vai determinar o número de cotas para os negros é a quantidade que é declarada no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade de negros que existe no estado. Quanto mais negros forem declarados naquele estado, maior vai ser a cota. Quanto menos negro, menor é a cota, né? E aí não entra na questão de merecimento ou não, de favorecimento ou não, tá? Eu vou deixar um outro vídeo para você assistir para te ajudar nessa questão, tá bom? Estou à disposição, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição da aula, tá? Pelo meu e-mail, e podem contar comigo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.